As almas que estão no inferno, elas querem estar lá. E se elas tivessem a chance de sair, elas não sairiam por ódio contra Deus, contra si mesmas, contra tudo e todos ao seu redor. Então, se você quer entender o destino eterno de uma alma e entender o céu e o inferno, você precisa meditar a respeito da inocência e da pureza de alma para então nos purificando e nos santificando nessa terra, possamos ir direto para o céu ou, se nós não concluímos esse processo, passar pelo purgatório para a nossa salvação. Como que se dá a perdição de uma alma? São reflexões que não são minhas, mas que eu extraí do Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, uma obra vivamente recomendada por São Francisco de Sales, São Roberto Bellarmino, e eu vou fazer uma série de reflexões nesse vídeo de hoje. Vamos lá! Santa Catarina de Gênova, ela explica o seguinte: quando Deus cria uma alma, da parte de Deus ela sai pura, simples, isenta de toda mancha de pecado e dotada de um instinto que a impele para ele como seu centro e beatitude. Mas o pecado original debilita muito esse instinto, e ainda mais o pecado atual. Ou seja, quando Deus criou Adão, Eva ou Nossa Senhora, que é a Imaculada, as almas deles eram inteiramente puras, limpas, inocentes e voltadas para Deus e compreendiam que o sentido da vida é conhecer, amar e servir a Deus. E nisso está a felicidade, em conhecer e amar a sabedoria. Acontece que nós, concebidos no pecado original, ao mesmo tempo que Deus cria as nossas almas, elas são, por assim dizer, quebradas pela mancha que é a culpa herdada de Adão e Eva, que eram as sementes da humanidade. Se você estraga a semente, você vai estragar a árvore enquanto ela se desenvolve. Então, as nossas almas, por assim dizer, elas são atropeladas, são jogadas na lama no mesmo momento que Deus as cria. Quando nasce uma criança e ela é batizada, a culpa original dela é purificada por completo. Ela é inocente. Acontece que ela permanece com todas as más tendências desordenadas por conta do pecado original. Então, a vida do homem sobre a terra é uma luta. Começa na infância muito antes da idade da razão. Então, se você tem filhos ou pretende ter, ou se cuida do seu sobrinho, da sua irmã, o que for, presta muita atenção. Por quê? Vendo uma criança ali de 2, 3 anos, deve incentivar ela a buscar as coisas mais altas. Você vai falar da vida dos santos, você vai dar para ela coisas materiais que ajudam na compreensão dela, vai dar aqueles cartões de santinhos, de preferência bem coloridos, bem chamativos, e não tanto com desenhos infantis, mas já para ir elevando a alma dela. Você vai mostrar fotografias de castelos, mostras de Versalhes, de igrejas e, sobretudo, o mais importante, dar o bom exemplo e ensinar a rezar. Quando você vê a vida dos santos que foram fiéis desde a mais tenra infância, eles mantiveram essa inocência e foram se abrindo cada vez mais a Deus, sendo fiéis. E continuavam com esta visão primeira de que eu fui criado para conhecer, amar e servir a Deus, e nisso consiste a minha felicidade. Todo ser humano ele é criado com essa sede de Deus. E a alma inocente, ela compreende de que ela só vai satisfazer essa sede se voltando para Deus e buscando a sabedoria, a virtude e a santidade. Só que na medida em que nós, já na infância, vamos nos deixando levar por atrativos de coisas que já nos desviam deste foco, ainda que não sejam objetivamente pecados, e presta muita atenção nisso. Às vezes, as maiores batalhas da vida espiritual, das quais dependem a salvação de uma alma, não são em coisas que se encontram no exame de consciência, no manual, mas são coisas muito mais profundas. Por exemplo, uma criança que teve toda essa formação, que vai sair e assiste um filme que não tem nada de imoral, mas que são imagens, esses filmes de ação de super-herói completamente loucos de hoje, que já perderam todo o nexo com a realidade, onde é uma sucessão de imagens, brilho, explosões, um vilão, coisas que não fazem o menor sentido, portal de outra dimensão, etc, etc. Se ela se deixa levar com entusiasmo, na hora em que ela for rezar novamente, ela vai ver que não está tão atraente.
Então é uma matéria que objetivamente não se trata aqui propriamente de um pecado, mas é algo que vai diminuindo o amor dela pelo sobrenatural, pelo sublime, e vai colocando na agitação, com o barulho, com o brilho, com as imagens, aquilo vai tornando ela incompatível com o sobrenatural, porque ela vai se acostumando tanto com estes novos estímulos que ela já não vai ver graça na suavidade da oração. Então, na medida em que isso vai se apagando e a cada nova infidelidade que começa em coisas mínimas, mas veja como os santos sempre foram rigorosos contra si mesmos nessa matéria, elas passam a buscar a felicidade não exclusivamente em Deus e nas coisas que diretamente encaminham a Deus, mas em distrações. É um processo onde ela vai buscando cada vez mais em coisas ilícitas. Quanto mais pecados, ainda que pequenos, que uma criança já vai cometendo, ela vai se afastando de Deus. E quando ela comete o primeiro pecado mortal, ela rompe por completo. E se ela já de imediato não se penitencia, não se importa, não muda, que é o que vai acontecer na maioria dos casos, ela vai cometendo novos e novos pecados, porque ela está com essa sede de Deus e de felicidade, vai buscar nas criaturas e vai dizendo a Deus para ficar longe dela e para se afastar dela. Então Santa Catarina explica: quanto mais diminui esse instinto, que é o de procurar a felicidade em Deus, pior se torna o pecador. E quanto pior é ele, menos Deus se comunica com ele por sua graça, embora nunca o prive inteiramente dela, senão sua salvação seria impossível. É um círculo vicioso. Quanto mais pecados, mais a pessoa diz para Deus: fica fora da minha vida, eu não quero você aqui, e Deus vai se afastando e ela comete mais pecados e entra nesse círculo vicioso, onde ela vai acabar no fundo do poço. Mas se a pessoa tinha um mínimo de retidão e ela não destruiu por completo aquela inocência, que absolutamente só vai acabar no inferno, mas se ela tem restos de retidão, ela faz um grande pecado, bebe todas e entra em coma alcoólico, ou experimenta uma droga, ou dorme com pessoas desconhecidas, acorda no outro dia, em algum momento ela se pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? E aqui é muitas vezes o momento da ovelha perdida, é o momento do filho pródigo retornar à casa paterna, e a graça de Deus então o chama pelo caminho da penitência. E é muito comum que as pessoas que então se convertem, elas têm aquele entusiasmo no primeiro mês, 2 meses, 6 meses, até 1 ano de vida espiritual, em que parece que toda aquele sentido da vida dela voltou. E é verdade, ela quer rezar, ela quer mudar, ela percebe que a vida dela tem um sentido, de que ela quer buscar o céu, de repente todas as questões que atormentavam ela, tudo aquilo vai se resolvendo e ela deseja a santidade. Só que aí entra, depois de um determinado momento, a luta pela perseverança cotidiana. E aqui nós vamos entrar no último assunto do meu vídeo, Céu, Inferno e Purgatório. Parece que a introdução foi longa demais, mas agora você vai entender com clareza. Se a alma que se converte, porque a esmagadora maioria das pessoas hoje não manteve essa inocência na infância, mas ela readquire essa inocência compreendendo que ela agiu mal, compreendendo que ela cometeu graves pecados e desejando então mudar de vida e expiar. Se ela então se confessou, a culpa dela foi perdoada. Ela voltou a um estado de inocência se ela realmente odeia o pecado, quer praticar a virtude, quer procurar a santidade. Então a culpa foi perdoada. Só que nós precisamos da purificação de todos os restos de pecado, pecados veniais, apego ao pecado, expiar em união a Nosso Senhor Jesus Cristo diante da justiça de Deus os seus pecados. E antes que algum protestante já venha dizer blasfêmia, São Paulo diz: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Não falta nada em Cristo, mas falta aplicar isso em nós. Por isso, crucificar o velho Adão, ser sepultado em Cristo para com Cristo, que é o novo Adão, ressuscitar. A alma que expia as suas faltas, então, procura o céu, sofre, aceita as cruzes, bendiz a Deus pelos sofrimentos, compreendendo que isso é para a purificação dela e compreendendo que ela merece ser castigada, porque Deus punir é uma misericórdia. Então aí nós temos condições
de purificados irmos para o céu. E só é possível ser feliz em Deus e de que o sentido da nossa vida é conhecer, amar e servir a Deus. Agora, a alma que foi perdoada da culpa, mudou de vida, se arrependeu, mas não expiou e não se purificou por inteiro nessa terra, ela passa pelo purgatório. Como ela é inocente, como ela foi perdoada da culpa, se arrependeu do pecado, ela é, conforme Santa Catarina de Gênova, colocada diante de Deus na sua morte, e ela vê como Deus é santo, ele é a santidade, ele é a perfeição, e a alma percebe apegos, manchas, restos de pecado, misérias que em vida ela não deu a atenção que deveria. E pior, ela vê o bem que poderia ter feito, que Deus a chamava para fazer, e não fez porque não foi tão generosa quanto deveria. Ela não levou a sua generosidade na correspondência à graça até as últimas das últimas consequências, que é o que caracteriza o santo. Todo santo foi o mais generoso à graça de Deus o possível. Mesmo que tenha cometido infidelidades, ele pediu perdão e continuou dizendo sim a Deus. A partir do momento em que uma alma diz talvez, por uma inspiração da graça, começou o problema, começou a longa queda, que se não for corrigida, vai dar no abismo que eu vou falar em seguida. Então, a alma que vê as suas imperfeições em contraste com a santidade de Deus, ela se lança no fogo do purgatório, porque ela ama a Deus, ela quer ser purificada, ela odeia as suas manchas e quer que este fogo, que é igual ao fogo do inferno, queime e aniquile as suas manchas para que ela, inteiramente limpa, possa se unir com Deus no céu. As almas, que todas elas têm essa sede de Deus, de felicidade, de absoluto, mas que não procuraram a Deus, mas pelo contrário quiseram preencher o vazio que sentiam nas suas almas através do pecado e colocaram o pecado como centro da sua vida, pode ser a depravação sexual, pode ser a busca desordenada pelo dinheiro, pode ser o gosto da mediocridade de nunca fazer esforço para mudar de vida, elas erigiram isso como ídolo no seu coração. Assim começa toda a idolatria, que vai terminar no culto ao deus do sexo, ao deus da embriaguez, etc. É esse processo de decadência de uma alma. E quando uma alma morre em estado de pecado mortal e comparece diante de Deus, ela tem esse amor ao pecado. Ela escolheu isso ao longo da sua vida e agora o relógio parou. O tempo acabou. Depois da morte não tem tempo de mudar. Você pode mudar agora. Depois que morreu, eternidade. Não existe mais essa mudança de tempo. Aquilo fica para sempre. E a alma, então, colocada diante de Deus, ela não queria que Deus fosse aquilo que é. Ela não queria que Deus fosse a pureza, porque ela passou a vida inteira na depravação sexual. Ela não queria que Deus fosse a humildade, porque ela passou a vida inteira se consolidando nesse desejo de fama e aplausos. E assim vale para o dinheiro, assim vale para todo apego desordenado. E ela, vendo aquela sede infinita que ela tem de absoluto, e ao mesmo tempo odiando o fato de que Deus não é o pecado e Deus não é aquilo que ela queria que fosse, se lança no inferno, porque foi isso que ela escolheu ao longo da sua vida e ela vê que o inferno é o lugar que lhe é próprio, porque é o lugar mais distante possível de Deus, que ela odeia porque ele não é aquilo que ela gostaria que fosse. A prova de que isso é assim é que quando Deus entrou nessa terra e se encarnou, o povo eleito, por que crucificou a Nosso Senhor Jesus Cristo? Por que os fariseus fizeram isso? É porque ele não era o Messias que eles queriam, que era um Messias conquistador que instituísse um reino judaico universal e restituísse o paraíso nessa terra. Por isso ele foi crucificado e por isso as almas do inferno, se elas pudessem, elas matavam a Deus. E se elas fossem convidadas a entrar no céu, elas não aceitariam, porque é o princípio satânico expresso na citação do John Milton, que é um poeta péssimo inglês, é melhor ser rei no inferno do que um servo nos céus. Esse é o princípio que guia todos eles. Então, meus caros, o que vocês estão escolhendo para as suas vidas? E não assim, mas eu não estou em pecado mortal. Ótimo, ótimo. Se tiver, bom, reze, peça perdão a Nossa Senhora, reze o terço para mudar de vida. Eu já falei disso em vários vídeos aqui no canal.
Mas pensem, concessão nenhuma ao pecado, porque é da entrega nas pequenas coisas que vão crescendo apegos. Lembrem daquele círculo vicioso, onde vai diminuindo a fidelidade, vai minando a nossa inocência e vai preparando um caminho para uma longa estrada que, a partir do momento em que nós esperarmos alguma felicidade no pecado, e a maior mentira do demônio é de que há felicidade no pecado, nós vamos caindo, caindo e caindo e podemos acabar nessa rejeição completa. Eu quero que os senhores então pensem, se determinada coisa que eu gosto está servindo para que eu me torne mais virtuoso, mais generoso na graça, me ajude na vida de oração, ótimo, continue. Mas se você percebe algo que objetivamente pode ser que não seja um pecado, não vai ter nenhum exame de consciência, mas você percebe que é algo que está atrapalhando a sua vida espiritual, você é chamado a fazer essa renúncia, esse sacrifício e essa purificação. Há uma citação do professor Plínio Correia de Oliveira que é mais ou menos assim: Deus dá pouco àquela pessoa que se abre pouco a Ele. Deus dá muito àquela pessoa que se abre muito, e Deus dá tudo àquela pessoa que se dá por inteiro. Eu vos convido a se entregarem por inteiro a Deus, se consagrarem por meio de Nossa Senhora. Deixem aqui nos comentários qual que é o seu grande apego desordenado e peça ajuda, peça orações para se livrar dele. Pode também fazer a sugestão para novos vídeos. Eu quis compartilhar essa reflexão do Tratado do Purgatório. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.